1º de abril de 2020. Eu sou o Thiago Miyagi e esse é o Se é dia da mentira, é dia de Bolsonaro. Eu separei alguns trechos do pronunciamento de Bolsonaro pra gente ver junto, mas o menino não para, é uma máquina de mentir. Então antes, vamos ver a fake news do dia, a fake news de hoje. 8 da manhã, menos de 12 horas após fazer o seu pronunciamento na televisão, em que inclusive ele falou sobre unir o país, incluindo os governadores, prefeitos, etc. Não deu tempo. Bolsonaro os atacou mais uma vez. Em um tweet com um vídeo anexado, ele escreveu: "Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados." Opa! Mas o caos está só no começo e você já está com medo de ser culpado? Por que será? Logo você, que está se destacando mundialmente, fazendo tanto pelo país nesse momento importante, eu não vejo motivo para preocupação, presidente. Mas enfim, vamos ao vídeo. 31 de março de 2020, eu tô aqui no Ceasa de Belo Horizonte. Dá uma olhada aí, gente, ó. Dá uma fragada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento. Para você que falou, depois do discurso do presidente, que economia não tinha importância, que o importante eram vidas. Dá uma olhada nisso aí, ó. Muita gente, ao ver esse vídeo, deve ter ficado bastante preocupado, né? Vazio assim, totalmente desabastecido? Como será o nosso amanhã? Quando eu fiz esse print às 10 da manhã de hoje, ou seja, apenas 2 horas após o post, o vídeo já tinha quase 300 mil visualizações, 23.700 curtidas e 6.600 compartilhamentos. Isso em 2 horas. Mas, ainda de manhã, a CBN foi lá dar uma olhada como estava a situação do Ceasa. E o que achou surpreendeu muitos, mas nem tanto assim, né? Pessoal, meu nome é Pedro Bonenberger, sou repórter da Rádio CBN. Hoje é dia 1º de abril, quarta-feira, são 8 horas e 13 minutos agora. Estamos aqui na Ceasa de Belo Horizonte. Hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo nas suas mídias sociais dizendo que haveria um desabastecimento aqui na Ceasa de BH causado pela pandemia do coronavírus. Nesse vídeo, um homem que trabalha aqui na Ceasa mostra o pátio da Ceasa todo vazio. Mas, de acordo com o pessoal aqui da Ceasa, esse vídeo foi gravado no sábado, um dia que já é desse tipo de movimento, em que não há realmente muitos vendedores e muitos comerciantes por aqui, agricultores. Hoje, nessa quarta-feira, olha só como é que está o movimento aqui na Ceasa. Nós estamos numa visão aérea aqui do pátio do Mercado Livre de Produtores, o MLP, e a gente vê a quantidade de produtores, a quantidade de produtos que existe aqui nesse local. Era mais uma mentira para a gigantesca coleção do Bolsonaro. Só para provar o seu ponto contra os governadores que, diferente dele, estão fazendo a quarentena recomendada pela OMS. E quando eu voltei para procurar esse tweet do Bolsonaro, lá pelo meio-dia e pouco, já não estava mais lá. A postagem tinha sido apagada. E eu fico imaginando quantas pessoas que não estão até agora acreditando que isso foi um fato e disseminando fake news por aí. Lembra até uma época do ano de 2018, segundo semestre, um momento importante do país, né? Como eu já trouxe aqui no primeiro dia, ele tem a média de 1,6 mentira dia. E ao simplesmente apagar e não corrigir o post, fica muito claro com que a preocupação dele não é com o povo, muito menos em não causar histeria. É como uma criança que quer manter a narrativa contra os governadores. O problema aí é que, junto com os governadores, está apenas o resto do mundo todo, OMS. Assim fica difícil ganhar, né? E o pior dessas e outras mentiras é que depois que elas são espalhadas, não tem como voltar atrás. Vamos dar mais um exemplo no mesmo vídeo. Quando a informação vem do presidente do seu país, é natural você repetir sem necessariamente ir atrás da confirmação. Afinal, é o presida que tá falando. É o mito. A culpa disso aqui, ó, é dos governadores, viu? Porque o presidente da República tá brigando incessantemente para que haja uma paralisação responsável. Não paralisar todos os setores, quem não é do grupo de risco voltar a trabalhar, ok? Né? Resguardar as pessoas que são do grupo de risco, cuidar dos doentes, dos enfermos, dos idosos. Pois é, isso se chama responsabilidade. Responsabilidade. Não. Isso se chama irresponsabilidade. E ela começa no presidente da República.
O povo acredita, se coloca em risco, me coloca em risco, te coloca em risco. Mas bom, vamos tentar entender melhor o que seria essa ideia de isolamento vertical. Vamos ver aqui um trecho do último Roda Viva, que teve como convidado o Átila Yammarindo. Ele que é formado em microbiologia, doutor em virologia e tem um canal no YouTube com quase 3 milhões de inscritos. O grande problema aí que é a proposta do isolamento vertical, ela até agora não foi formalizada. Isso foi opinião publicada em jornais ou em mídia, o que não é um problema, mas não é um estudo no qual dá para se basear. O que a gente está falando em Imperial College são estimativas com números, condições, limiares que a gente tem que ter para garantir que está tudo funcionando. E a proposta de isolamento vertical, que é se isolar só a camada mais vulnerável da população, não é uma proposta formalizada. Então eu não acho que cabe nem discutir ela, porque ela não é uma proposta científica. Quando ela for, a gente pode ver quais são as condições. Se ela virar uma teoria científica, uma proposta que pode ser estudada e testada, ela com certeza depende de teste, para saber quem está sendo isolado e se está funcionando. Se a gente não tem teste, isso não devia estar nem no radar daqui para frente. Pois é, estão vendo? Essa é a informação que nosso presidente fala praticamente todos os dias desde o início dessa crise. Isso é para vocês entenderem o nível de irresponsabilidade do líder desse país. Bom, mas agora fica até difícil a gente reclamar de um cara que foi eleito com base em fake news. Na noite dessa terça-feira, 31 de março, Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional. A avaliação de muitos é de que ele trouxe um tom mais ameno. Isso pode ser verdade, mas vamos parar e pensar. O que significa um tom mais ameno? Talvez a gente possa traduzir como foi um pouco mais suave, menos agressivo, menos combativo, mais conciliador. Porém, você há de convir, nesse momento nós precisamos urgente de uma mudança do conteúdo do que ele fala. Pois nós somos o único país do mundo de um presidente que não segue as recomendações da OMS e nem tem uma alternativa técnica. É apenas um resmungão se banhando no achismo. E o conteúdo que é bom não mudou. Ou quase não mudou. Porque para quem já chamou de gripezinha, ou de que não é tudo isso que a imprensa propaga, agora ele usou outras palavras. Estamos diante do maior desafio da nossa geração. Ué, mas de um dia pro outro ele muda assim? Sério? Falando do maior desafio da nossa geração? Aliás, de um dia pro outro não, do dia pra noite. Afinal, ainda ontem, dia 31 de manhã, qual que era o clima dele em Brasília na tradicional coletiva matinal? Se pro bem de todos nós, ele já aceitou que o que estamos encarando não é brincadeira, nem gripezinha. Ele devia estar num clima bem sério, talvez até de luto. Vocês viram o presidente da OMS de ontem falando? Valeu! Exatamente o seu discurso, presidente. Parabéns. Já que a imprensa não divulga, que tal hoje à noite Rede Nacional repetir o discurso dele? É isso aí. Bolsonaro! E ó, cá entre nós, eu não vou te julgar se você voltar um pouquinho no vídeo só pra rever a cara dele enquanto sai do carro e as pessoas ficam gritando mito, mito. É um sorriso de tão falsa modéstia, né? Parou, pessoal, parou. Não, fala mais. Quem é o mito? Fala quem é o mito que eu quero ouvir. Ah, eu sou o mito, eu mesmo. Quando você percebe esses fortes traços narcisistas, fica um pouco mais claro do porquê que ele tem uma dificuldade tão grande de pedir desculpa e assumir as cagadas que faz. Afinal, poucas não são. E bom, dá pra ver também o silêncio que rola quando ele tenta dar uma animada na plateia. Parabéns. Já que a imprensa não divulga, que tal hoje à noite Rede Nacional repetir o discurso dele? É isso aí. Bolsonaro! Na verdade, as pessoas nem entendem direito. Tem um aplauso lá atrás. Se você ouve, você vê que é uma pessoa sozinha. Enfim, esses são os apoiadores que sobraram pra ele, né? A essa altura, quem são essas pessoas que ainda consideram ele um mito, um cara sagrado? Como que pessoas com acesso básico à informação se submetem a isso? Primeiro, Crônicas 12, o exército de Davi, o exército Bolsonaro. Troca o nome de Davi pelo seu. Primeiro, Crônicas 12. Anota aí, primeiro Crônicas 12. Ah tá, agora eu entendi. É só pegar o primeiro Crônicas 12 e dar uma leve alterada. Troca o nome de Davi e coloca o nome do Jair. Bom, mas voltando à questão do pronunciamento, como que um cara que tava nesse clima de oba-oba, zoeira total, em poucas horas aparece sério, firme e reconhecendo o coronavírus como o maior desafio da nossa geração? Como
Como que ele muda da água pro vinho tão rapidamente? Ah, Mr. M! Parece que justo no dia que ele fez questão de comemorar o golpe militar, não teve coragem na TV, mas publicou no Facebook. Qual foi a ala do governo que enquadrou ele e falou, filhão, deu, né? Aparentemente foram justamente os militares que enquadraram ele e falaram, filhão, deu das brincadeiras, né? Vamos papo reto agora? Tentar salvar umas vidas que você pôs em risco? Justo no dia que ele comemora o golpe militar, são os militares que enquadram ele. Ah, o destino e suas coincidências. Coincidência não existe. E bom, para não ficar só na especulação, vamos trazer aqui um indício dessa influência do Exército. Vamos pegar esse trechinho e observar como que o comandante do Exército, Edson Pujol, bom, PUJL, se referiu ao coronavírus minutos depois do outro pronunciamento do Bolsonaro, aquele da semana passada, em que ele chamava de gripezinha ou resfriadinho. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. A missão mais importante da nossa geração. E estamos diante do maior desafio da nossa geração. Então, logo ali, né? E quando a gente vê que Bolsonaro nunca se remeteu ao coronavírus desse jeito, parece que faz sentido ter rolado essa intervenção militar no próprio Bolsonaro. Bom, nunca pensei que eu diria isso, mas se foi a intervenção militar que conseguiu pela primeira vez fazer o Bolsonaro, pelo menos em palavras, tratar essa pandemia como ela merece, acho que a gente poderia dizer que foi uma ótima e necessária intervenção militar. Nunca imaginei que eu falaria isso na minha vida. Só o Bolsonaro mesmo, viu? Porém, a gente sabe, se tratando de Bolsonaro e bom senso, é sempre melhor esperar. Porque, apesar de usar essas palavras para definir o coronavírus, na sequência o que ele fala parece piada para quem tem uma memória de, sei lá, pelo menos uma semana. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Peraí. Repete, vai. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Pô, Bolsonaro, tudo bem que você tem seguidores, como a gente viu, que te consideram realmente um mito, um cara praticamente sagrado, mas não força a barra, né? Porque assim, eu vou ser obrigado a mostrar um dos vários trechos que você falou recentemente que contrariam totalmente essa afirmação. Alguns vão morrer. Ué, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Nós não podemos parar farro de automóveis porque tem 60 mil mortes no trânsito por ano, tá certo? É isso daí que acontece no Brasil. O mais curioso desse vídeo é ver a cara do Datena, um cara que está acostumado a todo dia falar de assalto, morte, tiroteio, corpo no chão, chacina, totalmente sem reação ao ver o seu presidente da república falando em alto bom som, vai morrer gente, vai! Ele parece não acreditar que o presidente do nosso país trata a vida de quem vai morrer como, vai rolar, vai, né? Qualquer nota, né? Já vai morrer mesmo, vou fazer o quê? Alguns vão morrer. E ele ainda manda um lamento. Ué, lamento. Acho que é o lamento menos sincero que eu já ouvi na minha vida. Alguns vão morrer, lamento. Quando você lamenta, você lamenta, pô, lamento. Lamento que muitos vão morrer. Não, lamento. Lamento, meu. Aí pra terminar ele faz uma comparação genial entre vida, carro e dados que não tem nada a ver. Nós não podemos parar farro de automóveis porque tem 60 mil mortes no trânsito por ano. Esse foi o melhor exemplo que você achou para exemplificar as mortes iminentes que você está ajudando a aumentar? E o Datena fica ali, né? Meio travado ali. Tá certo? É isso daí que acontece no Brasil. É uma coisa corriqueira, né? Ouvir o presidente do seu país desdenhar da vida dos seus cidadãos assim. Inclusive, esse carinho dele pelos milhares de brasileiros que correm risco com essa pandemia me lembrou um vídeo antigo dele. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. E tem essa parte que não é nem mentira. É desonestidade mesmo. Afinal, o Bolsonaro estava todo risonho de manhã falando sobre as aspas do diretor do OMS que teria, na visão do Bolsonaro, dito que a quarentena não deveria ser exercida, sendo que o contexto era totalmente outro. Isso ficou claro num tweet que ele fez meio-dia, ou seja, Bolsonaro teve muitas horas de se corrigir entre a manhã e a noite sobre a besteira que ele estava falando. Até porque, ao repetir as palavras do Tedros, Bolsonaro corta o começo da frase. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que
Muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Pois os mais vulneráveis são aqueles que trabalham de manhã para comer à noite. Ou seja, no fundo, a fala do Tedros foi uma fala da importância do Estado em auxiliar essas pessoas. Um governo que garanta dignidade, alimentação, saúde para todos. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que da mesma forma precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Ué, mas se você se preocupa tanto com esses trabalhadores, por que você esperou o Congresso vir pressionar e trazer a proposta de uma renda mínima básica emergencial para eles? Afinal, já faz mais de 15 dias que o governo anunciou algumas medidas para socorrer os bancos. Não poderia ter pensado no trabalhador naquele momento também? Teve que esperar o Congresso vir pressionar agora? O que nos leva ao próximo trecho. Auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis. Esse auxílio de R$ 600 é importante deixar claro que depois que o Congresso levantou a bola, sabe qual foi a proposta do governo? Paulo Guedes e sua equipe apresentaram a proposta de R$ 200 por trabalhador, 3 vezes menos. Ah, tem também o migué do Paulo Guedes. O Guedes está desde ontem dando uma miguelada, falando que tem umas questões jurídicas aí, que não dá para liberar o dinheiro ainda, porque não sei o que lá, tal. Já foram tiradas todos os impedimentos jurídicos para esse dinheiro ser liberado. E isso foi repetido tanto pelo Rodrigo Maia, quanto por especialistas na área. Para fazer um apelo aqui a todo mundo, para desbancar essa tese do governo e do Paulo Guedes de hoje, de que é preciso uma PEC ou uma autorização qualquer do Congresso, outra, para autorizar o pagamento da renda básica emergencial de R$ 600. Isso é uma mentira, não precisa de PEC nenhuma, como vários especialistas estão falando no Twitter. Isso é mais uma forma desse governo irresponsável se esquivar das suas responsabilidades nesse momento. Guedes, larga esse migué, cara. Melhor do que dando esse migué e ser desmentido em questão de horas por todo mundo, lança real. Fala, cara, sabe, tô inseguro, essa coisa de dar dinheiro pra pobre nunca foi muito meu negócio. E no final das contas fica bem claro, apesar do esforço de todos à sua volta, do enquadro dos militares, da imprensa caindo em cima, todos os outros países, até o Trump já aceitou a quarentena nos Estados Unidos, ainda assim fica clara a dificuldade do Bolsonaro em simplesmente repetir o que todo mundo está repetindo. A quarentena é sim essencial para combatermos o coronavírus. O que se espera de um presidente e que todos os presidentes estão fazendo? Olha pessoal, todo mundo vai ficar em casa para colaborar nessa guerra contra o coronavírus, os serviços essenciais vão seguir funcionando e nós, Estado, vamos garantir a dignidade e o bem-estar de todo mundo. Quem mais precisa vai receber dinheiro direto. As empresas, financiamento, crédito e por aí vai. Mas não, ele insiste em não destacar esse caminho. Tem sempre um porém, tem sempre um mas. Não é necessário ser uma pessoa sensitiva para reparar o quão ele está mais preocupado com a sua reeleição e a imagem econômica da sua gestão do que com as vidas que ele pode salvar ou não, decretando de fato a quarentena. Isso fica muito claro nesse trecho, em que ele simplesmente não consegue só falar das vidas. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego. Isso fica claro nessa fala, que é só um jeito mais disfarçado de seguir repetindo a mesma balela, sem apresentar nenhum dado científico nem nenhuma proposta técnica. E repara que para não usar o mas, ou seja, temos que preservar vidas, mas tem a economia, ele usou por outro lado. Por outro lado. No final, o sentido é o mesmo. Ele não quer largar o osso da tal economia. Bolsonaro aceita que todo mundo vai entrar em crise, todos os países. E nós não vamos estar de fora. O problema é que no final a gente não tem nenhum nem outro. Não há ainda nem um plano sólido de contenção econômica, nem uma força-tarefa conjunta em relação à saúde.
Essa rixa que ele criou com os estados, quem paga o preço somos nós. Não dá para saber os números ainda, mas quanto menos quarentena, mais mortos vamos ter. Isso é um fato. Só quem ignora isso é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o presidente do nosso país. Agora, se todo mundo tá falando que o Bolsonaro tá isolado, sozinho, nem a maioria dos ministros apoia mais ele nessa posição radical de não seguir a OMS, por que no fim das contas ele ainda insiste tanto em minimizar os perigos dessa pandemia? Bom, talvez porque ele não esteja tão sozinho assim. Apesar de nesse momento ser exceção, nós temos ainda na mídia alguns jornalistas que preferem mudar o seu papel para assessor de imprensa. Ao invés de prestar um serviço a toda a comunidade, ele prefere prestar um serviço ao Bolsonaro. Se você acompanha aí o noticiário político, é bem capaz que pelo menos um dos 2 nomes que eu separei aqui você vai acertar. Um deles é Caio Coppola, que ficou famoso na Jovem Clã por falar palavras difíceis, usar termos técnicos, até citações gregas, para no fim das contas passar pano para qualquer merda que o Bolsonaro faça ou fale. Não importa o tamanho do absurdo, o importante é sempre arranjar um jeito de defender o presidente. Bom, vamos ver o que esse apoiador irrestrito do Bolsonaro postou essa semana. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível? Quando você começa a tentar defender o indefensável, tem uma hora que você passa vergonha. E faz tempo que ele tá nessa. Não tem nem o que comentar de uma fala dessa. Outro assessor de imprensa tradicional aí do Bolsonaro é o Augusto Nunes. Ele que lá atrás já criticou o Bozo, desde o começo da gestão Bolsonaro, virou um grande seguidor do presidente. E também faz muito malabares para tentar defendê-lo. Sobrou até pro Papa. Então é fácil para o Papa dizer, não, vamos salvar pessoas, a vida humana está acima da economia. Que história é essa de priorizar a vida em vez da economia? Ainda mais vindo de um Papa? Estou muito surpreso. Parabéns pela grave denúncia. Para terminar, eu vou deixar vocês com um trecho de uma entrevista recente do Ernesto Araújo, ele mesmo, o nosso ministro de Relações Exteriores, que como todo bom bolsonarista, também é olavista de carteirinha, assim como está muito acostumado a passar vergonha. Pergunta que todo mundo sempre faz sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, sobre a gestão da política de relações exteriores. Qual é, afinal, a influência real que tem o escritor Olavo de Carvalho sobre a política externa brasileira? Olha, eu sou muito amigo do professor Olavo de Carvalho, respeito muito e admiro, né, li muitas coisas dele, né, é um filósofo, um pensador da maior importância. Mas não há uma influência direta sobre a nossa política externa, acho que sobre nenhuma outra área. São horizontes que se abrem quando você lê Olavo de Carvalho, que me ajudam a pensar, não necessariamente que a gente vá aderir àquelas ideias. Tem alguma coisa que ele falou com a qual o senhor não concorda, por exemplo? Ele acabou de dizer que não tem pandemia de coronavírus recentemente. Eu acho que já... Está certo isso que ele falou? Eu acho que, enfim, são maneiras diferentes, quer dizer, é uma questão de terminologia, né? O que é uma pandemia, o que não é uma pandemia. Como assim? Não, olha, enfim, como é que você classifica uma pandemia? O OMS, nesse caso, acho que a OMS tem os seus critérios, classificou de pandemia, então, para todos os efeitos, é uma pandemia. Né? Eu acho que, enfim, não quero entrar em interpretar isso, né? Talvez seja uma referência ao fato de que houve situações semelhantes no passado, com H1N1 e gripe aviária, gripe suína, e não necessariamente foram classificadas como pandemias, mas, enfim, acho que não queria muito entrar nesse debate. Acho que faz parte, enfim, da gente ver a situação com
com mais ou menos alarmismo, né? Enfim, isso é uma coisa muito importante, que não só professor Olavo, mas filosofia em geral, é a gente, né, pensar não simplesmente com base nas palavras, mas pensar com base nos fatos, né? Então, os números são os mesmos, os números de contágio, de infecção, a taxa de cura, a taxa, infelizmente, de mortalidade são os mesmos, quer se chama de pandemia ou não, né?